Oi, como é que você vai? Tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a coroação do rei Charles III, rei da Inglaterra, do Reino Unido, dos países que compõem o Reino Unido, né? O Reino Unido que é composto pela Inglaterra, pela Escócia, pelo País de Gales, pela Irlanda do Norte e, além disso, o monarca britânico se torna também o chefe de Estado da chamada Comunidade de Nações, que corresponde a 15 nações, 15 países que fizeram parte do Império Britânico no passado, né? Agora você talvez esteja me perguntando, mas o que isso tem a ver com a teologia? Se você me perguntou isso, a sua pergunta é pertinente. E é claro que isso tem a ver com a teologia, tem a ver com a igreja e tem a ver com a reflexão a que se propõe o nosso canal a fazer. Eu não sei se você sabe, mas um evento como o que aconteceu no último dia 6 de maio, a coroação de um monarca do Reino Unido, não acontecia há 70 anos, quando em junho, né, iniciozinho de junho de 1953, a rainha Elizabeth II foi coroada, né? De lá para cá, ela reinou durante 70 anos e não houve esse evento nesse período todo, né? É bom a gente saber que o rei da Inglaterra, o rei do Reino Unido, ele não é apenas o chefe de Estado, não é chefe de governo, é chefe de Estado de um país ou de uma coletânea de países. Ele é também o líder, pelo menos simbólico, de uma importante igreja, de uma importante tradição religiosa, principalmente no mundo ocidental, que é a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, que é a Igreja da Inglaterra, né, que está presente em vários países, principalmente nos países de colonização inglesa, que é a religião da Inglaterra, do Reino Unido, né, embora, claro, sejam países com liberdade religiosa, lugares em que as pessoas podem escolher livremente a sua religião, mas o monarca do Reino Unido, ele é sempre o cabeça da Igreja da Inglaterra, o cabeça da Igreja Anglicana. Isso desde a Reforma Protestante, quando o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja de Roma e declarou no ato de supremacia a independência da Igreja da Inglaterra, e ele, o monarca, passou a ser visto como a autoridade máxima dessa igreja. De lá para cá tem sido assim. O rei ou a rainha do Reino Unido, eles obrigatoriamente têm que ser protestantes, têm que ser anglicano, porque no ato da coroação, o monarca faz um juramento como protestante e faz um juramento também de defender a fé protestante durante o seu reinado. Isso, inclusive, abriu uma discussão bastante interessante, porque, como eu já falei, inclusive, no Reino Unido há liberdade de crença, né? Por exemplo, o rei é protestante, o primeiro-ministro é de origem hindu, né? E o prefeito da capital da Inglaterra, Londres, é muçulmano. E as religiões podem funcionar livremente na Inglaterra, mas toda monarquia é um Estado confessional. Isso servia para o Brasil, quando foi uma monarquia, isso servia para a Idade Moderna, para a Idade Contemporânea, isso servia lá para as monarquias citadas na Bíblia, né, como em Israel, por exemplo. E o monarca, nessa visão mais contemporânea, claro, além de ter a argumentação de que a sua família, a sua dinastia recebeu um direito divino de governar, ele também precisa ser aquele que vai zelar pela fé naquele país. A discussão é se o rei da Inglaterra hoje é um defensor da fé ou um defensor de fé, né? Porque ele, inclusive, fez essa sinalização na cerimônia de coroação. Ele foi coroado do modo tradicional pela autoridade máxima da igreja na Inglaterra,
que é sempre o arcebispo da Cantuária, que é o cargo mais elevado, o cargo eclesiástico mais elevado da Igreja Anglicana, que desde 2013 é ocupado e exercido pelo arcebispo Justin Welby. Foi ele quem presidiu a cerimônia religiosa de coroação do rei Charles III na abadia de Westminster, que é como se fosse a capital, a sede da Igreja Anglicana, né? Embora tenha sido presidido por ele, o arcebispo maior, o arcebispo primaz da Igreja Anglicana, embora o rei Charles tenha feito juramento como protestante de defensor dessa fé, também estiveram presentes na coroação lideranças religiosas de várias outras tradições, de várias outras linhas religiosas, e o rei se apresentou a essas autoridades também numa tentativa, numa proposta de diálogo e de aproximação, até porque, a essa altura do campeonato, não se admite mais qualquer tipo de intolerância religiosa, mesmo numa monarquia, como é o caso do Reino Unido, né? Outro detalhe também bastante interessante é que o rei ele é ungido pelo arcebispo da Cantuária. Essa foi uma parte da cerimônia que não foi transmitida, né, ou que não teve a aparição pública, foi feito um cercado em volta do rei e do arcebispo, mas ele teve óleo na sua mão, óleo na sua cabeça, a unção do rei sendo derramado sobre o Charles III. Curiosamente, ao longo da Idade Medieval, era muito comum que o Papa, né, que as autoridades religiosas fizessem a unção sobre os reis, principalmente dos imperadores do Santo Império Romano Germânico, porque todos aqueles líderes tinham a bênção papal para exercer as suas lideranças. Inclusive, antes do Concílio de Trento, que foi o concílio que definiu os 7 sacramentos, havia até a discussão sobre a unção do rei sendo colocada na lista oficial dos sacramentos exercidos pela Igreja, porque naquele período houve uma importância muito grande dessa prática, né? Que hoje, é claro, não se vê mais dessa maneira, porque as monarquias são cada vez mais raras ao redor do mundo, né? Pelo menos as monarquias democráticas são cada vez mais raras ao redor do mundo, principalmente no Ocidente, né? E um outro detalhe também que eu gostaria de chamar a atenção nesse nosso vídeo é que, pela primeira vez, participou da coroação de um monarca do Reino Unido um clero feminino, né? A Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, né, outras igrejas mais históricas, têm religiosas, né, mulheres que são ordenadas ao ministério pastoral, a alcançar até cargos mais elevados nessas denominações, e tinha um colegiado de clérigas, né, de lideranças religiosas femininas, participando da coroação do rei Charles III, que aconteceu no dia 6 de maio desse ano de 2023. O que também nos deixa uma lição muito importante de que não há mais espaço para o cerceamento das liberdades da mulher, que não há nenhuma justificativa que impeça a mulher de exercer um ministério pastoral, caso ela queira, caso ela se sinta chamada e vocacionada para esse tipo de tarefa, e que ela não depende do seu marido para poder exercer o chamado que ela tem na sua vida da parte de Deus, né? Então, mais do que talvez você imaginasse, a coroação do rei Charles III, ela tem bastante a ver com a teologia, tem bastante a ver com a eclesiologia contemporânea, por esses motivos que eu acabei de falar com você. E é claro que cultura em geral também sempre é bem-vinda e sempre é importante para a nossa reflexão e para o nosso crescimento pessoal. Se você gostou, deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilhe, e também, se você ainda não se inscreva no canal hoje mesmo e venha participar conosco. Um abraço e até a próxima oportunidade.